Os músculos que estão ativando aqui quando você faz esse movimento são quadríceps, muito forte. O glúteo também faz muito, principalmente se você desce com uma boa amplitude de movimento, o glúteo entra muito em ação. E não pode esquecer que também a gente está ativando aqui adutor de coxa e posterior de coxa, ou seja, é um exercício muito completo, que a gente consegue ativar super bem todas as musculaturas da coxa e ainda levar a intensidade para o bumbum. E um ponto ainda muito interessante do leg press é que a gente consegue trabalhar com variação de pisadas. A gente tem a pisada tradicional, né, que é basicamente uma pisada igual a gente faz um agachamento livre, que é essa pisada aqui, mas a gente também pode entrar com uma variação de fazer com a pisada um pouco mais fechadinha ou um pouco mais aberta. O que muda? Particularmente, quando eu vou fazer meus treinos e quando eu vou fazer os treinos Thai Training, o que eu penso? Qual músculo naquele treino que eu quero focar mais? Então, se eu quero fazer um treino que eu vou conseguir trazer uma boa ativação para minha coxa, uma boa ativação para o meu glúteo e tal, sem muita ênfase em um músculo específico, eu faço aqui com a pisada tradicional, que eu vou estar ativando tão bem tanto a minha coxa quanto o meu bumbum. Mas se eu quero levar uma intensidade, um foco um pouco maior para o meu adutor de coxa, o que eu faço? Eu trabalho com a pisada um pouco mais aberta, porque quando eu abro aqui a minha pisada, eu levo ainda mais tensão para o meu adutor de coxa, porque é como se eu estivesse fazendo um agachamento sumô. Então, além de eu trabalhar fortíssimo o quadríceps, o glúteo, eu ainda trago mais intensidade para o adutor de coxa. E essa opção de fazer com a pisadinha um pouco mais fechada e com a ponta do pé um pouco mais reta, porque é legal aqui, ó, quando você for fazer com a pisada mais fechada, você manter a ponta do seu pé mais retinha. Quando a gente faz isso, a gente traz muito foco no nosso quadríceps. Então, entende? Essa variação, ela existe para a gente ter possibilidades de levar um foco um pouco mais num músculo ou um pouco mais em outro, apesar de estar trabalhando sempre em conjunto muito forte a sua coxa completa e o seu bumbum. E tem um detalhe, quando a gente está com a pisadinha mais fechada, o nosso glúteo vai trabalhar menos, porque a intenção dessa pisada é fazer trazer mais intensidade para a coxa, levar mais foco na nossa coxa. Consequentemente, quando a gente está com a pisada um pouco mais fechada, a gente tem uma limitação maior de amplitude, mas não tem problema, porque o foco aqui é trabalhar a minha coxa. Quando eu trabalho com mais amplitude, eu levo mais dificuldade para o meu bumbum. Nesse caso, eu posso abrir um pouco mais a pisada, porque aí eu vou conseguir fluir mais com a minha descida, ó, eu vou ter um espaço maior para descer, e aí o meu glúteo entra mais em ação, tá? Então, sempre que você quiser que seu glúteo trabalhe mais, lembra que você tem que ter mais amplitude. E aí a pisada aberta é um pouco mais interessante. Só que tem um ponto, gente. Não faça aquilo de às vezes deixar o seu pé um pouco mais baixo ou um pouco mais alto. Ah, vou deixar o pé mais alto para ativar mais o meu posterior. Cara, o seu posterior ele até vai realmente alongar um pouquinho mais, mas não vale a pena pela questão do quanto você vai conseguir descer, porque você vai conseguir descer muito menos. Então eu não acho uma estratégia muito interessante ser usada, eu não uso, tá? Pode até ser que tenha gente que usa, mas eu não gosto de usar isso aqui, porque realmente limita na amplitude da descida. Agora, colocar o pé mais embaixo é péssimo, é terrível, porque se você coloca o seu pé muito baixo, o que vai acontecer? Na hora que você desce, a tendência é o peso ir lá para a ponta do seu pé e você tirar o seu calcanhar. E tá vendo que o tanto que o joelho ele avança muito para frente, isso leva muita compressão para o seu joelho, vai fazer o seu joelho sofrer muito sem necessidade. Então, usar a pisada baixa aqui não é interessante, não faça isso. Use sempre a pisada que quando você for descer, você vai ver que o conforto, ele vai estar a força maior, ela vai estar totalmente ali no seu calcanhar, você vai trazer conforto para o seu joelho, não vai prejudicar ele, e a ponta do seu pé, ela tem que estar sempre leve ali na plataforma quando você estiver fazendo o movimento, tá? A força, ela tem que estar sempre ali na base do calcanhar. Erros comuns que não podem acontecer aqui no leg press, tá? Não quero que você faça o leg press tirando a pelve do banco. Isso acontece muito, muito, muito. E é por questão de consciência corporal, por falta da pessoa prestar atenção. Então, quando você estiver fazendo a descida, que é onde o quadril tende a querer sair, eu quero que você faça essa descida lembrando que
O seu quadril, ele tem que, ao invés de fazer uma retroversão, que isso aqui é uma retroversão de pelve, entrar para dentro, eu quero que ele empine. Eu quero que ele faça isso aqui, ó, forçando o banco para trás. Então, você vai descer jogando esse bumbum para trás, ó. Jogando esse bumbum para trás, jogando esse bumbum para trás e mantendo ele coladinho ali no banco. E vai subir. O joelho tende a querer fechar o tempo todo. Por quê? Porque o seu corpo ele tá sempre achando formas de deixar o exercício mais fácil. Quando a gente joga o joelho para fora, a gente ativa mais músculos. O nosso glúteo entra muito mais em ação quando o joelho tá para fora. Se você deixa seu joelho afrouxar, é o seu corpo falando assim, quero que o meu glúteo descanse. E aí o seu glúteo ele tá parado, ele não tá fazendo ativação certa, não está fazendo 100% da ativação que ele deveria fazer. E ainda você prejudica a sua articulação do joelho. Então, o que eu quero? Lembra sempre de manter esse joelhinho jogado para fora, porque além de você ter o seu glúteo mais ativo no movimento o tempo todo, você ainda preserva a sua articulação para não se machucar. Então, o movimento do leg press tem que ser com o joelhinho sempre acompanhando ponta do pé. Cuidado para não exagerar também e abrir demais, né? Mas aí é mais difícil de acontecer. E ainda tem uma outra opção para a gente fazer o leg press e conseguir ativar ainda mais o nosso bumbum. É um jeito que eu gosto muito de fazer e você pode usar tanto aqui no leg 45 quanto lá no leg horizontal. E, gente, todas essas dicas que eu tô te dando aqui servem para o leg 45 e também para o leg horizontal, tá? Aplica exatamente a mesma coisa nos dois. Ó, deixar o pé só um apoiado e tirar o outro. Quando a gente faz isso, cara, a gente leva intensidade maior ainda pro nosso bumbum. Eu quero você curtindo muito esse vídeo. Já deixa seu like aqui embaixo. Se você tá gostando desse vídeo, já deixa seu like e comenta aqui embaixo, ó, leg press, tá? Coloca aí embaixo leg press. Então, quando eu faço unilateral, o meu glúteo trabalha com mais intensidade. É como se eu fizesse o agachamento e o afundo. Agora todas as peças se encaixaram. Aqui é o agachamento, aqui é o afundo. É uma comparação besta que eu tô fazendo só para te trazer de uma forma didática. Quando a gente faz o afundo, a gente não leva o peso em uma perna só e, consequentemente, traz mais intensidade pro bumbum. Aqui é a mesma coisa. Então, usar essa variação também para ativar mais o glúteo é muito interessante. E aí, gente, a questão da posição do pé é a mesma, tá? Eu gosto de deixar o pé mais centralizado, um pouco mais para cima do que mais para baixo. Ó, eu deixo ele mais aqui para que na hora que eu desço com conforto e o meu calcanhar, ele tá firme ali, ó. Não acontece aquilo do peso ir lá para a ponta do pé. Esse leg press, ele tem um negócio aqui, eu não gosto de deixar a perna aqui no meio, mas normalmente você pode deixar a outra perna aqui para baixo. E aí faz o movimento. É que se eu deixo aqui, ela não desce, ó. Tá vendo? Pega ali. E aí você vai fazer de um lado, óbvio, né? E vai fazer do outro lado. Claro que quando você faz unilateral, você vai ter que usar uma carga um pouco mais leve, porque vai ficar difícil porque você tá fazendo com uma perna só.